Queridos irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe por mais esse momento. Antecipadamente eu quero agradecer novamente ao Altamiro por mais essa oportunidade, que é uma satisfação muito grande estar aqui nessa casa abençoada, aonde também já fiz parte, inclusive, da sua implantação. Então é sempre uma grande satisfação estar aqui reunindo com os antigos amigos, né, deste ambiente. Hoje nós vamos falar sobre essa temática que, na minha avaliação, se nós olharmos o Livro dos Espíritos, quando perguntam a Kardec o que entendia Jesus sobre a caridade, qual o sentido, e ele colocou benevolência para com todos, indulgência e perdão dos pecados. Na minha avaliação, eu acredito que essa situação, para nós, é a de maior dificuldade para nós realizarmos ou conquistarmos isso. Seguindo um roteiro, e como diz a doutrina espírita, que tudo no universo está em processo evolutivo, eu creio que essa sequência também vem na mesma direção. Benevolência, indulgência e perdão dos pecados. Por quê que eu entendo que é mais difícil? Porque ainda estamos muito atrasados. Segundo a doutora Mônica de Medeiros, numa palestra, ela diz que, segundo um espanhol, quando perguntaram a ela por que é tão difícil compreender o despertar. Então ela diz que nós viemos numa escala de 0 a 100. No 0 é instinto puro. Ou seja, aqui o desejo é sobreviver. Então aqui nós realizamos todas as facetas do egoísmo. Não importa o que você tem que fazer, que o essencial é sobreviver. Mas a maneira em que nós nos deslocamos na direção dos 50, esse desejo de somente sobreviver, ele já vai diminuindo. E quando nós chegamos ali, é intuição pura. Ao atingirmos essa posição, essa escala de 50%, segundo ela, estaremos no mundo de regeneração plena. Segundo ela, a humanidade está entre 20% e 30%. E ainda continua dizendo, para alcançarmos essa escala aqui, há um caminho muito longo. Muito longo. Todas essas questões que tratam o Evangelho estão dentro das bem-aventuranças. A bem-aventurança são ensinamentos que, de acordo com o Evangelho, Jesus pregou no Sermão da Montanha para nos revelar a verdadeira felicidade.
elas anunciam também a vinda do reino de Deus através das palavras e dos ensinamentos de Jesus. E também tornam a justiça divina presente nesse plano, que é incumbência também nossa de fazer com que, pelos nossos pensamentos, falas e atitudes, auxiliar na implantação desse reino divino na Terra. Ao atingirmos isso, pelo menos já estaremos aqui. É onde predomina um mundo só no bem. Ou seja, onde o bem predomina, que é o inverso do mundo onde nós estamos, aonde o mal ainda predomina. Segundo os ensinamentos do Cristo, nós atingimos a plenitude após o desencarne. Nós viveremos a felicidade que Ele nos prometeu, quando atingirmos a plenitude, sermos espíritos perfeitos. Mas para isso nós precisamos ser bons, sermos indulgentes e perdoar no sentido mais amplo do termo. Cada bem-aventurança tem duas partes. Uma condição e um resultado. O que é isso? Semeadura e colheita. Você colhe aquilo que planta. O perdão, então, é um processo mental ou espiritual de fazer cessar um sentimento, um ressentimento, uma raiva, que pode ser contra uma pessoa ou até contra você mesmo. Quem já não sentiu isso? De repente você pratica algo e que você faz sem pensar, sem uma análise pretérita. E daí você erra. E tem uma consequência profunda. Você fica com raiva de si mesmo. Por que eu fui fazer dessa forma? Isso acontece muito. Para o Espiritismo, o perdão é uma situação ou uma condição sem precedente. Olha só. Quando Pedro pergunta a Jesus se o irmão pecasse contra ele, quantas vezes ele deveria perdoar? 7 vezes? Cristo, com toda a sabedoria, disse: não, Pedro, 70 vezes, 7 vezes. Porque o Cristo sabia que ia dar isso aqui, ó. Eu não sei que número é esse. Não sei nem falar, nem começar a falar. Porque Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, perdoa sempre. E por que deve perdoar 70 vezes, 7 vezes? Porque o Cristo sabe que aquele que é ofendido também pode errar 70 vezes, 7 vezes. Essa é a mensagem do Cristo. Por isso que eu entendo, como disse, ser a missão mais difícil de nós atingirmos. O perdão dos pecados. Como nós vamos ver na frente, o perdão ela tem duas facetas, duas maneiras de se realizar.
A misericórdia é um sentimento de compaixão. Basta nós vermos a parábola do bom samaritano. Aquele que por último passou, se compadeceu, que geralmente é com a desgraça ou a miséria alheia, que a gente se compadece e põe a mão na massa, como diz o ditado popular, e auxilia o próximo. Já o ódio, o rancor, tem uma conotação de espíritos, como nós, bastante atrasados. Por isso que estamos no mundo de provas e expiações. Perdoar, como disse, tem duas maneiras. Aquela que nós fazemos pelo lábio, falando, mas tem uma outra que é a mais importante, que é pelo coração. É quando você esquece a ofensa, literalmente, e quando se lembra ou encontra com aquele indivíduo, ou pensa nele, você pensa querendo o bem dele, sem nenhuma retaguarda, sem se lembrar de nada do que aconteceu anteriormente. Quando acontece você fazer dessa forma, é porque você está perdoando verdadeiramente. Não dizendo, eu te perdoo, mas não quero mais te ver. Aí não é perdão. Aí é fuga. Então o perdão, além de esquecer, é querer o bem do outro. Não foi Jesus que recomendou: amai os vossos inimigos? Essa é a razão. Perdoar é um ato de libertação. Quando você perdoa, você tanto liberta você mesmo, quanto ao que você ofendeu. Ou vice-versa. Tanto o ofensor como o ofendido, eles são libertados. É como se nós tirássemos um peso dos nossos ombros, que literalmente é. É pesado carregar um ressentimento, uma mágoa, que além disso faz mal para a saúde do espírito e do corpo. Podemos pedir a Deus inutilmente que perdoe as nossas ofensas? Meus irmãos, como eu falei no começo, tem duas maneiras. Isso é um ato exclusivo nosso. A própria oração dominical, ela já nos esclarece isso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Então, se você não perdoa, não é Deus que vai perdoar. Ele te dá a oportunidade de você fazer essa prática, de você excluir do teu perispírito essa energia deletéria. Quando você faz isso, você perdoou o irmão, você elimina essa energia, esse desejo de vingança, esse ódio, essa raiva. Você eliminando isso, você está fazendo pelo coração. É que é a maneira correta. A caridade é a transformação de atitude. Quando você perdoa, você está fazendo uma caridade com duas facetas. Primeiro, a caridade essencial,
que é aquela caridade que você faz para si mesmo. E a outra é para o próximo. Porque você está se libertando e libertando o outro. Caridade é essencial. Como diz Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 110. Pensamento, fala e conduta. Mas tudo começa no pensamento. Por isso que é importante essa situação, porque lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no último capítulo, a primeira frase que eles trouxeram foi: os espíritos não dizem sempre, a forma nada vale, pensamento é tudo. Como nós, se avaliarmos a questão número 23 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta o que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Então, quem pensa não é essa aqui, não. Essa estrutura aqui, esse esqueleto, esse instrumento, apenas cumpre ordem do espírito, que é o espírito que pensa. O espírito pensa, manda a informação e o corpo obedece e faz. Disse Jesus: quem matou pela espada merecerá. Será isso? Verdade? Veio do Cristo. Como a lei divina ela é infinitamente sábia, pode acontecer da mesma forma ou de forma diversa. Que a gente ainda não sabe lidar com isso. Haroldo Dutra conta, o Divaldo Franco, ele fala dizendo o seguinte: tem muita gente que vai para o céu pelo caminho do inferno. Porque às vezes ele está fazendo um bem, está procedendo com um bem, mas ao mesmo tempo ele está fazendo de forma errada. Ao mesmo tempo que ele faz um bem para várias pessoas, ele pode estar também fazendo um mal, tanto para ele quanto para o próximo, que depende da atitude, da forma como ele realiza. Então é como eu disse, se você não perdoar, não é Deus que vai nos perdoar. Enquanto você não se arrepender, você não consegue perdoar. Enquanto você não se auto-perdoar, você não consegue perdoar ninguém. Lá no livro Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. O que é necessário para você reparar, né? Se libertar das falhas que você cometeu. E o primeiro passo é o arrependimento. Mas só isso não basta. Além disso, a parte mais importante é você tomar atitudes e reparar o erro que você cometeu. E através do arrependimento, quando nós estivermos no umbral, no mundo espiritual, quando nós nos arrependermos, é que daí começa o processo de resgate. Porque todos nós vamos passar por umbral, né? Pelo umbral, né? Ou quem não quer dar uma passadinha por lá? O convite já está feito. Nós podemos modificar essa situação. Vai depender de nós. Como a gente ainda é muito atrasado, o que é que Jesus disse? A gente olha para o próximo, não faz bem, não é indulgente. Por isso que o Cristo disse: nós olhamos para o próximo, vemos o erro dele e não vemos o nosso.
Por isso que o Cristo disse: consegues ver um cisco no olho do teu irmão, mas tu não consegues ver uma trave no teu. Isso é comum para nós, dado ao estado em que nós nos encontramos na esfera evolutiva. Então, é como eu disse, o perdão, ele tem que vir do coração. Então, o perdão, ele significa a gente renunciar ao desejo de vingança, à raiva, à ira, todos esses sentimentos deletérios. Porque é isso que nos faz mal, tanto para o corpo material, como para o corpo espiritual, que é o perispírito. Toda a energia, em termos de pensamento, ou de outrem, que nós geralmente absorvemos, elas ficam armazenadas no nosso campo perispiritual. E no momento de fraqueza, aonde vai estourar essa energia? No corpo material. E daí a gente não consegue entender por que eu estou doente, por que eu estou com essa enfermidade. Como que ela surgiu? No pensamento. O pensamento é a fonte. Eu quero trazer aqui, que é uma história interessante, para a gente perceber aonde pode chegar, por onde ela pode transitar um sentimento de intolerância, de indulgência, de raiva, de ira. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Nélio Lúcio. Ele fala de um operário que foi demitido de uma fábrica. Ele ficou extremamente odiento. Um ódio mortal contra o chefe do setor onde ele trabalhava na fábrica, porque ele atribuía a demissão dele ao chefe. Então ele teve vontade de ir lá na fábrica, dar um tiro no cara, ou apunhalar ele, ou se atracar com ele, mas ele foi contido por familiares. Não contente, ele escreveu uma carta, muito mal criada, com elementos pejorativos, palavrões, xingamentos. E quando o chefe dele recebeu essa carta, invigilante, imediatamente assimilou toda aquela raiva que ele colocara na carta, aquele veneno, e ficou extremamente irritado. O sangue ferveu nas veias. Quase de imediato ele encontra o subchefe e aproveitou a oportunidade e jogou toda aquela raiva em cima do subchefe. Porque esse tinha cometido um engano e ele já aproveitou, descarregou e chamou a atenção severamente, dizendo que ele também poderia perder o emprego. Então o subchefe teve a vontade de se atracar com ele também. Ficou extremamente odiento por isso. Mas ele parou e pensou: eu não posso perder o emprego, porque eu tenho família, tenho filhos para sustentar. Na hora do almoço, o subchefe chega em casa,
O operário chega em casa, o subchefe, estava almoçando, mas com aquela carga deletéria que ele estava, a comida para ele não tinha sabor nenhum. E aproveitando a oportunidade, dizendo que passava um duro na fábrica, engolia certas coisas, ele aproveitou e descarregou em cima da esposa, dizendo que ele não tinha nem o direito de ter uma refeição sadia. E chamou a atenção dela severamente. A esposa recebeu toda aquela carga, foi até a cozinha, chegou na cozinheira e descarregou toda aquela carga deletéria sobre ela, dizendo que o marido tinha chamado a atenção porque a comida não estava boa e ela não estava cuidando direito com as refeições, e que ela também poderia ser demitida. A cozinheira ficou extremamente irritada, porque ela, na ideia dela, ela cuidava por tudo certinho, bonitinho, e ela ficou extremamente irritada. Saiu da cozinha, passou pela área de serviço, foi até o quintal, e quando passou por ali, viu o cachorro da família. E não teve dúvida, com toda aquela carga deletéria, lascou-lhe um pontapé no cachorro. O animal, recebendo aquela carga deletéria do pontapé, ele saiu ganindo, pegou a rua e mordeu, atacou a primeira pessoa que ele encontrou. Era uma senhora idosa que morava na comunidade. Que como aquele ataque do cachorro, ferimento na perna, caiu ao chão, mas passava por ali um enfermeiro, que ao ver a situação da senhora, ele se aproximou para cuidar dos ferimentos dela. Com toda aquela carga que a mulher recebeu, ele, na intenção de auxiliar, mas ela viu naquele ato dele um assédio sexual e começou a gritar por socorro. O enfermeiro se encheu de raiva, estou auxiliando a mulher, e ela vem com uma história dessa, se encheu de raiva, se levantou, falou para ele mesmo: eu nunca mais ajudo ninguém. Saiu dali, foi embora. Ficou o dia todo com aquela raiva incutida nele. E ao regressar no lar, morava com a sua mãe, era solteiro, uma viúva, apenas os dois, uma velhinha já bastante evangelizada, espiritualizada, que vinha sempre recebendo o filho quando ele chegava em casa. E perguntou para ele: como foi esse dia, meu filho? E o filho, então, com toda aquela raiva que ele tinha, aproveitou e já jogou em cima da mãe toda aquela ira que ele estava. Meu dia foi uma porcaria. A senhora quer saber? Enfrentei sabores, contrariedades. Estou cansado dessa vida. E a senhora é culpada. Porque eu queria dar um fim nisso e a senhora não deixou, tive que ficar. Queria sumir. Então ele extravasou toda a sua irritação, falando todas aquelas loucuras de uma pessoa que fala o que pensa sem pensar no que fala, né? Como muitas vezes a gente faz. Mas aí aconteceu uma coisa interessante.
O filho envolvido por aquela situação deletéria, toda aquela treva, aquela raiva, que tinha jogado esses dados na direção da mãe, ela percebeu a condição do filho, imediatamente ela se colocou em oração. Pedindo a Jesus que ajudasse o filho. Encheu-se de luz e o fenômeno espantoso era ele que estava envolvido por aquelas cargas deletérias, vibrando, todo aquele veneno na direção da mãe, mas à medida em que esses venenos iam atingindo, eles não chegavam até a mãe dele. Eles se dissolviam. Porque ela estava em paz com ela mesma. Ela era uma pessoa espiritualizada. Ele não conseguia fazer com que ela absorvesse todo aquele estado deletério. Então ela disse para ele: eu sei que nós enfrentamos uma vida difícil, mas veja, meu filho, com Jesus tudo vai dar certo, tudo vai passar. O filho, ante aquela demonstração de humildade da mãe, sentiu-se profundamente envergonhado pelas suas atitudes, falta de educação, e começou a chorar, pedindo a sua mãe que o perdoasse pelo seu descontrole. Mas ela o abraçou fraternamente e disse: ah, meu filho, que é isso? Perdoar por quê? Você é carne da minha carne. Porventura o braço tem que pedir perdão ao corpo porque está doendo? Não, meu filho. Eu preparei um jantar maravilhoso. Vamos orar, pedir a Jesus que nos abençoe. E depois vamos jantar. Então todo aquele ódio, todo aquele rancor foi dissolvido por uma alma espiritualizada. Porque ela não se ofendia, ela não se magoava, não precisava pedir perdão. Por isso que Deus não perdoa. Ele nos dá uma oportunidade para que nós nos perdoemos e para perdoarmos o nosso próximo. Não há na lei divina os benefícios que nós podemos ter sem fazer nada. A grande tarefa é nossa. E o perdão é a chave que abre a porta da nossa liberdade. E para encerrar, eu quero trazer aqui um poema de Maria Dolores, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, Por Mais Luz. Indagas muitas vezes ao mundo em derredor, que fazer por mais luz ante a vida maior, pensando no esplendor do eterno lar, e a repeti-la sempre, eis que a vida te diz, uma palavra só para seres feliz: perdoar, perdoar. Para que o homem viva em altos cimos, na cúpula dos bens que usufruímos, desenvolvendo o dom de pesquisar, perdão em si e a própria lei da vida, tudo te roga em torno, alma querida: perdoar, perdoar. O chão perdoa a lâmina violenta,
a fim de produzir o pão que te alimenta. Na lavoura, a brilhar, na madeira da casa, algum machado bronco escutou na floresta o grito de algum tronco. Perdoar, perdoar. O grão que moes para formar o bolo, a lenha que te aquece e te oferta consolo, no lume a crepitar, do topo da montanha ao poço mais profundo, tudo te ensina sempre a repetir no mundo. Perdoar, perdoar. Desse modo, igualmente, alma querida e bela, da existência nobre da vida mais singela, quase ninguém caminha sem errar. Ofensas e agressões é preciso esquecê-las. Por mais luz pede o céu, acontecendo, acendendo as estrelas. Perdoar, perdoar. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção.